para você aqui no Instagram, para você aqui no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta nossa conversa semanal. Aliás, eu quero já dar um recadinho aqui, devido à minha demanda de agenda, a gente vai precisar fazer um ajuste nas lives e, enfim, tá complexo manter as lives nesses horários aqui do almoço, então a gente vai condensar e daqui a 2 semaninhas a gente vai passar a fazer uma live. Deixa eu desligar aqui o Instagram, não, o WhatsApp do computador, para não ficar fazendo aquele barulhinho. Então a gente vai mudar, então já estou começando a anunciar aqui. Esta semana e a próxima ainda é nesses horários em que você já está acostumado, sempre às segundas à 1 e às sextas ao meio-dia com convidado, mas a partir da semana do dia 14 a gente está trazendo novidades aí, mas a gente vai te contar aqui, a gente vai fazer uma live só, e vai ser no dia da semana à noite, que também fica mais fácil, porque eu recebo várias mensagens dizendo, poxa, eu queria assistir, mas não consigo, essa hora. Eu sei que no Facebook isso fica aqui ao vivo, no Instagram fica 24 horas, mas às vezes a pessoa gostaria de participar realmente ao vivo para poder colocar um comentário e não consegue, então a gente vai fazer um ajuste aí no horário, mas eu vou aqui dando notícia para você. E para a gente hoje fechar o mês de setembro, que é um mês muito bacana para mim, especial, aniversário do meu pai e da minha mãe, e é um mês em que a primavera chega, um mês de nascimento, do florescer, enfim, né, das flores, né, então com a primavera tudo começa, e é interessante que exatamente esse mês foi o mês escolhido para a gente falar do suicídio. É um mês em que, talvez, não sei se quem escolheu fez alguma relação com isso, talvez não tenha feito, mas eu quero aqui fazer no sentido de, né, porque esse é um mês em que a gente, inclusive, comemore para a medicina chinesa, isso é bem importante, para o pensamento oriental, isso é bem importante, é um mês realmente de renascimento ou de nascimento. E exatamente nesse mês a gente fala e pensa a respeito de algo que é o contrário do nascimento, que é o suicídio, que é você pôr, inclusive, fim à vida, e que eu, na semana passada, já fiz uma live aqui falando sobre esse assunto, e escolhi realmente fazer nas 2 últimas semanas de setembro, para que a gente conseguisse fechar falando desse tema, que é um tema que precisa ser falado, que muita gente gostaria de não falar, deixa para lá, deixa embaixo do tapete. Cada vez mais a gente observa o número, os índices que vem crescendo. Eu falei bastante disso na live da semana passada, então se você não assistiu, é só procurar no Facebook a live de segunda-feira da semana passada, que eu trago bastante os números, né, mas só para relembrar, assim, a gente teve entre o ano de 2000 e 2015 um aumento médio de 40% na população, né, no índice de suicídio, mas esse índice ele é maior entre os jovens, ele chega na casa dos 60% a 65% de aumento, né, tem uma taxa próxima a isso, nos jovens acho que de 14 a 19 anos, e de 10 a 14, acho que 60 mais ou menos por cento de aumento entre 10 a 14 e 65 de 14 a 19. Então, quer dizer, a gente vem observando né, esses dados, eu falei na live da semana passada, não sei se eles estão precisamente corretos, mas é próximo a isso. Então, ou seja, a gente tem um aumento ainda maior dessa faixa etária, um aumento ainda maior do suicídio. Então, esse assunto ele precisa ser falado, ele precisa ser dito, né, e aí o Setembro Amarelo foi feito exatamente para isso, para que a gente possa trabalhar no sentido de prevenir. E por que é tão complexo prevenir o suicídio? Porque nem sempre a pessoa dá sinais de que ela vai cometer o suicídio. E é muito comum, inclusive na live da semana passada, uma pessoa que entrou, ela disse exatamente isso: puxa, eu me sinto muito culpada porque eu tenho um amigo que cometeu suicídio, era meu melhor amigo, eu não percebi, enfim, e isso que ela viveu, né, essa sensação de impotência que isso nos traz, é bastante comum, justamente porque os sinais, eles não são claros. Se a gente falar, então, da faixa etária mesmo, ali onde o índice de suicídio tem sido maior que na adolescência, vários sinais de que a pessoa pode vir a cometer suicídio, eles estão muito relacionados a sinais tipicamente da adolescência. Então, por exemplo, a instabilidade de humor,
que é muito comum no adolescente, também é comum em quem pode vir a cometer o suicídio. Na semana passada, eu já até comentei aqui com vocês algumas psicopatologias ou algumas condições clínicas que podem favorecer ao suicídio. Então, quando tem esse quadro, a gente tem ali características daquele quadro, que não necessariamente são características de quem vai cometer o suicídio, mas são características típicas daquele quadro. Então, eu falei da depressão, eu falei de uso de álcool e droga. Eu também falei de outros transtornos psicológicos, como, por exemplo, né, transtornos de personalidade, esquizofrenia. A gente tem índices aí significativos quando a gente fala dessas psicopatologias. Então, ali a gente vai ter características tipicamente dessas patologias, e não necessariamente de ideação suicida, né? Então não necessariamente pensamentos suicidas. Então a gente tem alguns quadros, agora alguns quadros são mais propícios. Agora a gente também tem situações em que a pessoa não está apresentando nada disso, a pessoa não é usuária de droga, a pessoa não está em depressão, ela não tem esquizofrenia, ela não está em surto, nada disso está acontecendo, ela não tem um transtorno de personalidade. Agora, ela começa a observar o mundo como sem sair da situação que ela está vivendo, ela percebe que ela não sabe solucionar, então ela começa a ter alguns pensamentos, ou ela começa a culpabilizar o outro. Tem até um seriado, 13 Razões, né, e é um seriado que foi feito muito no intuito de se prevenir o suicídio. Agora, eu entendo que ele é um seriado que precisa ser assistido junto com os pais, junto com algum profissional, porque se o adolescente assiste aquilo sozinho, né, a garota dá ali alguns sinais, mas se o adolescente assiste aquilo sozinho, ele pode reproduzir aquilo que ela fez, que é o quê? Eu responsabilizar o mundo pelos meus problemas. Eu tiro o meu time de campo, eu não sou responsável, mas responsáveis são os meus amigos, meu pai, minha mãe, o periquito, o papagaio, todo mundo é responsável, mas eu não sou responsável. E esse é um comportamento comum de quem vem a cometer o suicídio, quando essa pessoa, por exemplo, não está necessariamente em depressão, mas nos adolescentes a gente observa muito isso. Tem todos são culpados pelo que está acontecendo comigo, ou todos de algum modo são responsáveis pelo que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo é horrível, eu não sei solucionar, eu não sei resolver, eu não sei que saídas encontrar, então o melhor caminho é eu acabar com esse sofrimento, e para eu acabar com esse sofrimento, o caminho que eu enxergo é o caminho de ruptura da minha vida, sem perceber, né, como eu também já disse na semana passada, sem ter a consciência de que eu acabo com o problema, mas eu acabo com tudo, eu acabo com toda a minha vida. Então, eu ia dizendo dos sinais que muitas vezes acontecem quando, então, eu estou comentando sobre pessoas que não estão necessariamente naqueles quadros em que eu disse, não estão necessariamente em depressão, não têm esquizofrenia, um outro transtorno de personalidade, não fazem abuso de álcool, droga, podem vir a fazer ou não, mas assim, não, porque, de novo, o que eu quero deixar claro é que aí você tem as características típicas das outras psicopatologias. Então, quando aqui a gente está falando de uma pessoa que tem ideação suicida e que ela não apresenta esses quadros. Ela pode ter instabilidade de humor, ela pode ter muitos comentários em que você observe que a pessoa tem menos valia, ela se percebe com menos valor. Então, ela não aceita elogios, ela está sempre se colocando para baixo, tem frases como eu não aguento mais, eu vou acabar com esse sofrimento, está muito difícil, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Então, é muito comum a pessoa ter este tipo de comportamento, se isolar, né? Então, só que o adolescente, por exemplo, num ímpeto, num rompante de agressividade, às vezes ele também fala isso. E não necessariamente ele vai cometer o suicídio, mas ele também fala isso. Ele também tem rompante de humor, que também pode ser uma característica comum, que bem, veja, não é porque uma pessoa tem mudanças de humor brusca, não é porque ela tem menos valia que ela vai cometer suicídio, não é isso que a gente está dizendo aqui. Quando a gente estuda as pessoas que cometeram suicídio, ou seja, como era o contexto dela antes, o que as pessoas observavam, ou mesmo quando a gente já conhecia essa pessoa, a gente observa estas características. Isso não significa que quem tem esse comportamento comete suicídio absolutamente. A regra está longe de ser esta. Agora,
As pessoas que cometeram suicídio ou que tiveram tentativas de suicídio normalmente têm previamente ou essas psicopatologias ou alguns outros sinais como esses que eu estou falando. Então, uma instabilidade muito grande de humor, uma sensação de menos-valia, frases como eu quero acabar com tudo, a vida não presta, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, é melhor eu ir embora, eu quero sumir, as coisas não têm jeito. Então, a pessoa também, ela tem esse tipo de fala com alguma constância. Ela também tem uma sensação de desesperança, de desamparo, muito tipicamente observada por essas frases que eu acabei de dizer, mas é como se nada fosse suficiente para ela ficar bem. Uma outra característica que também pode acontecer é essa pessoa ter alguns sinais de desligamento, então ela começa a se despedir, ela começa a se desfazer de algumas coleções, de coisas que ela tem. Então, de novo, esse comportamento não, em nada significa que a pessoa vai cometer suicídio. Agora, quando a gente observa pessoas que cometeram, a gente observa que elas tiveram este comportamento. Então, e não é um comportamento isolado, a gente vai ver uma somatória de situações para a gente ficar atenta. Então, se você está aí, enfim, com o seu irmão, com o seu filho, com alguém que está nesta sensação, parece um quadro depressivo, às vezes é uma depressão de fato, agora que começa, mas não necessariamente, mas que começa a ter esses pensamentos, né, de que a vida não vale a pena, então tem realmente uma desesperança, eu não tenho mais motivação para viver, frases como essas, por exemplo, e começa a se desligar, e hoje é comum, eu recebi inclusive essa semana e na outra, posts de pessoas que estavam se despedindo, né, ali pelas redes sociais. Eu entendo isso como um grande pedido de ajuda, eu acho que esse pedido de ajuda, ele não deve ser olhado com crítica, com julgamento, que é uma outra questão também bastante comum da gente dizer assim, aquela pessoa é uma fraca, ela cometeu suicídio, por que ela não teria outro caminho para fazer isso? Aquela pessoa é, né, uma fraca. Eu me lembro, o ano passado a gente teve uma situação aqui na região onde eu moro, de uma pessoa que tentou o suicídio em público, e por conta de ter tentado suicídio em público, ela parou o trânsito aqui na região e foi um caos, o trânsito, bem na hora do pico de trânsito aqui, acho que era umas 5 da tarde, então foi um caos, ninguém andava na cidade, as mães não conseguiam ir buscar os filhos. Naquela ocasião, houve um boom nas redes sociais aqui da região, dizendo assim, mas ele não tinha uma hora melhor para fazer isso, não? Ele não sabe que eu tenho coisa para fazer, ele não podia fazer isso outra hora, ou ele não podia resolver isso de outro jeito. Uma crítica como se, com um julgamento, com nada empático com aquela pessoa, como se cometer o suicídio fosse assim, ele tá fazendo isso para atrapalhar minha vida, eu que nem o conheço. Isso é muito grave, né, porque a gente banaliza o sofrimento de uma pessoa. Ela tá atrapalhando minha vida por quê? Por que não se matou, então? Tinham comentários desse tipo, né? Por que não se matou? Então se mata logo, assim libera o trânsito e fica mais fácil de eu passar. Então, né, qual é a percepção que as pessoas têm a respeito do suicídio? Né? Se você quer tirar a vida, tira mesmo. E eu me lembro que na ocasião eu fiquei assim, um pouco em estado de choque com os comentários que eu li, e eu falei, qual é o valor que a vida tem? Né? Qual é a importância da vida de um ser humano para os outros seres humanos? O trânsito é mais importante? Chegar no horário para pegar o filho na escola é mais importante que uma vida, que uma pessoa que está em sofrimento? Acho que são valores, são referências, enfim. Né? Cada um tem, né? Óbvio que essa opinião ela está ligada aos meus valores, e, enfim, há pessoas que têm valores diferentes, mas o que eu quero dizer aqui é a importância da gente olhar para uma pessoa que cometeu suicídio, ou especialmente, né, uma pessoa que tentou o suicídio, eu digo especialmente porque a gente vai continuar tendo contato com essa pessoa, e olhar para ela com compaixão, com empatia, muito mais do que com julgamento, porque o julgamento não vai ajudá-la em absolutamente nada, nada. E você pode, se você for acolhedora, certamente ter uma aproximação com essa pessoa, ela vai poder
falar sobre ela, ela vai poder repensar o que ela fez, ela vai poder, talvez, observar, ao te falar, ao conversar com você, ao ser ouvida, talvez começar a encontrar outros caminhos, outras possibilidades que não sejam a de findar a própria vida, né? Agora, ir por um caminho de julgamento em nada nos ajuda, em nada nos, nem a nós, nem a quem está cometendo né, o suicídio ou fazendo a tentativa do suicídio. Então, um aspecto importante é, se você observa esses comportamentos, é fundamental que você não se aproxime dessa pessoa chegando, que absurdo, olha o que você está pensando, não é possível que você pense uma coisa dessa, porque isso também não ajuda. Isso não resolve. A crítica nesse momento não vai ajudar. Talvez, né, como eu já frisei bastante na live da semana passada, ouvir. Então, assim, ficar atenta aos sinais. Observa seu filho, observa sua filha, né? Falo isso muito, especialmente para pais de adolescentes, porque a gente tem essa demanda aumentando nessa faixa etária, mas em qualquer faixa etária, né? Se você tem alguém do lado que tem esse tipo de comportamento que eu acabei de comentar aqui, observe, se ponha como um ouvinte, ofereça, né, um ombro realmente para essa pessoa poder se abrir, poder se colocar, porque certamente isso vai ser muito mais favorecedor do que a crítica, do que a banalização daquilo que ela está fazendo, daquilo que está acontecendo com ela, né? E aí um outro aspecto que também acontece nesse processo e que geralmente gera uma frustração enorme nas pessoas que ficam ao redor, é quando a pessoa tem, ou está em depressão, especialmente a depressão, né? Isso é muito comum. E a pessoa tem ideação suicida, ela começa o tratamento psiquiátrico, ou seja, ela começa a tomar medicação, ela tem uma melhora, e depois que ela tem a melhora, ela comete o suicídio. E o que acontece, né? E as pessoas ficam, mas como assim? Ela estava se tratando. Como é que isso pode? Não é possível, a medicação está errada. Não, ocorre que a pessoa, quando ela está em depressão, daí a gente está falando da depressão especificamente, ela pode ter ideação suicida, mas ao mesmo tempo ela tem uma ausência de força, de energia para a ação. Ela não tem isso. Ela começa a tomar a medicação e essa força, essa potência melhora, mas ela ainda não tem uma elaboração emocional daquilo que está acontecendo. Ela ainda não enxerga a saída, a solução. Ela só melhora a força de vontade, a força para a ação. E aí, nesse momento, acontece o suicídio. Então, esse é um outro ponto importante, que não basta estar medicada e acabou a observação, porque agora está tudo certo com essa pessoa. Não, o cuidado ele continua, e aqui eu estou falando daí especificamente quando uma pessoa tem ideação suicida e começa a tomar alguma medicação psiquiátrica para sair daquele quadro. Esse momento em que a pessoa melhora, ele precisa ser cuidado, olhado de perto, pelo profissional, pelos familiares, né? E aí a gente vem justamente entender o que faz parte desse tratamento, o que faz parte desse processo. Tanto a psicoterapia, que é importantíssima que a pessoa vá para a psicoterapia, porque é importante que ela elabore, que ela observe o que é que está acontecendo e tenha outras perspectivas de resolução. Essa é uma situação. A outra questão é, às vezes, fazer também um tratamento psiquiátrico, porque às vezes ela vai precisar ser medicada por algum período para que a ajude a sair daquele estado. Se é, por exemplo, um usuário de droga, talvez seja necessária uma internação, enfim, tem alguns outros cuidados que precisam ser tomados quando a gente tem uma psicopatologia prévia, alguma outra patologia, né, já ali instalada, e aí tem a ideação suicida, ou mesmo quando é somente a ideação suicida sem um quadro psiquiátrico junto, esse comportamento de ofertar ajuda de profissionais especializados é fundamental, e a gente tem um serviço gratuito para isso, que é o CVV,
né? E o CVV, basta que você ligue, né, no 188, 24 horas por dia, os voluntários estão lá para ouvir essa pessoa e dar ali, né, aquele suporte emocional, especialmente no momento em que ela está com esses pensamentos muito presentes, e que na sequência, desculpa, na sequência podem encaminhar essa pessoa para os locais onde tem um tratamento adequado. Então, é possível, sim, né, observar essas pessoas, observar as pessoas que têm esses sinais, quando a gente fica mais atento a quem está ao nosso lado, ao nosso redor. Se a gente vive uma vida completamente ocupada, não olhando para nada do que está acontecendo ao nosso redor, nada para o que se passa na cabeça das pessoas que vivem ao nosso lado, realmente fica mais complexo a gente observar. Por quê? Porque eles já são sutis, os sinais. Se a gente não olhar para as pessoas, é impossível ver qualquer sinal. Olhando já é um desafio, olhando, estando atento já é um desafio, não estando é mais complexo ainda. Então, se propõe a estar atento às pessoas que estão ao seu lado. O que elas têm dito, como que elas têm se comportado, né? Com os familiares, com os amigos, como é que essas pessoas estão? Em que você pode ajudá-las? Eu acho que a gente tem se perdido um pouco em ouvir as pessoas. Nós estamos tão virtuais e tão atolados em trabalho, em produzir, que muitas vezes a gente deixa de efetivamente olhar e ouvir as pessoas, que são talvez as coisas mais básicas e mais simples das relações humanas. E eu acho que não é à toa que o número de suicídio vem aumentando, infelizmente, porque eu acho que a gente vem ao longo do tempo perdendo isto, perdendo o olho no olho, o abraço, o toque, e vem cada vez mais se distanciando e se conectando somente virtualmente. E a gente se distancia muito dessa aproximação, deste olhar, deste ouvir. Então, reconhecer os sinais passa especialmente por nós nos importarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, com nós nos interessarmos por elas, pela vida que elas levam, pelo que acontece na vida delas. E eu sei, digo isso por mim mesma, eu sei que é complexo em meio a tantas atribulações que nós temos na vida, enfim, corrida. Agora, isso é fundamental, e se cada um de nós puder fazer isso no nosso cerco próximo, certamente esse é o melhor jeito da gente colaborar para que esses índices também diminuam. Que tal, então, estabelecer aí relações mais próximas? Acho que a gente tem um comentário aqui da Thaís, muitas vezes coisas estranhas. Ele está tomando antidepressivo. Pois é, Thaís, também é um outro aspecto importante, né? Um diagnóstico de doença crônica também é um outro quadro que é muito importante a gente cuidar, porque a pessoa percebe-se tendo aquela doença, né, aquilo vai acompanhá-la para sempre, e num primeiro momento ela às vezes não encontra muitas saídas. Por isso que o olhar dos familiares, a disponibilidade dos familiares de estar ali e de ajudar essa criança, esse adolescente, a enxergar mais caminhos. E às vezes isso vai ser com terapia, isso vai ser com acompanhamento psiquiátrico, isso vai ser especialmente com o olhar da família, para que essa pessoa tenha um tempo para construir as possibilidades, as alternativas, para que ela tenha um tempo para perceber quais são os caminhos que ela pode seguir para que né, o suicídio absolutamente nem seja uma opção, né, pensada, porque tem caminhos. É só importante enxergá-los. Esse é o primeiro passo. Perceber que ele se refugia em dormir, passa horas e horas durante o dia dormindo, como se não tivesse mais nada interessante para fazer. Sim, Thaís, esses são outros sinais que não necessariamente que vai cometer suicídio, absolutamente, mas são sinais que a gente observa de depressão, né, de um entristecimento. Claro que eu estou falando aqui, até porque você já disse que ele está tomando antidepressivo, certamente ele já foi diagnosticado, identificado como alguém que está passando por um processo depressivo, talvez reativo ao diagnóstico da doença crônica, o que
Acontece com muitas pessoas, é comum, que eu estou dizendo que não é que, nossa, é uma coisa, deixa para lá, banalizando, absolutamente. Agora, é comum, isso pode acontecer. Isso é só um sinal de que ele precisa, neste momento, de uma ajuda para elaborar esta informação que ele recebeu, essa notícia que ele tem a respeito da própria vida e que vai acompanhá-lo. Então, nesse momento, né, olhar para isso, ajudá-lo a encontrar situações mais prazerosas, e no caso dele, em especial, a gente tem uma série de grupos de pessoas que também têm a diabetes e justamente procuram interagir com outros jovens que também têm. A gente tem, inclusive, um movimento muito legal da Fabiana Couto, que é o Divabética. Ela até se volta mais para mulheres que têm diabetes, mas não tem só o movimento dela, ela tem parceria com vários outros movimentos e que ajudam justamente a pessoa que passa por um processo de doença crônica encontrar alternativas para também ver prazer, também ver felicidade na vida, né? Porque, de repente, como se uma janelinha tivesse se fechado, porque ela recebeu uma notícia, mas outras janelinhas, outras portas podem se abrir. E quando a gente está com pessoas que estão passando pelo mesmo processo, essa percepção de outras possibilidades, às vezes fica muito facilitada. Ele não aceita fazer terapia, já tentei 3 psicólogos, mas ele não aceita. Estou pensando eu mesma em fazer terapia, acho que pode ser uma excelente opção, porque é exatamente isso, né? Às vezes ele tem... é tão desafiador que eu não quero nem ir buscar ajuda. E como você está me dizendo aqui que ele tem 11 anos, é importantíssimo que você vá encontrar caminhos junto com ele, e talvez esse caminho inicialmente não seja mesmo a terapia, talvez possa ser um grupo de jovens, né, acampamentos com pessoas da idade dele. Eu sei que a gente tem grupos muito, muito fortes dentro, eu estou tentando lembrar o nome da ONG, que trabalha com adolescentes portadores de diabetes, e que tem trabalhos incríveis, muito bacana, em que os jovens se encontram em grupo, né? Não sei se semanalmente, mensalmente, mas tem uma série de eventos, e estar em meio a estas pessoas e identificar assim que outras pessoas lidam com isso de formas diferentes. Puxa, então eu também tenho outras formas para lidar com esta situação. Isso também pode ser muito favorecedor. Tenho certeza, né, que o que eu penso é o seguinte: a gente faz um primeiro caminho e dá uma primeira orientação. Se esse caminho não funcionou, a gente vai buscar outros. Então, eu tenho certeza que se você fez 3 tentativas de psicoterapia, isso ainda neste momento não funcionou, talvez você possa ir buscar, talvez possa ofertar outros tipos de ajuda a ele, para que ele, no tempo dele, vá modificando o significado que ele dá hoje para o diabetes, para a doença crônica, que é um desafio, né? Aos 11 anos, ter um diagnóstico de uma doença que você vai ter para o resto da vida, vai precisar sempre de cuidado, é um desafio, é um impacto para nós adultos, é um impacto para uma criança. E aí pode sim ter como reação comportamentos entristecidos, né, uma sensação de isolamento, e a gente precisa cuidar muito para que isso não se torne uma depressão, e você se instrumentalizar, eu estou fazendo uma confusão, desculpa, quem que respondeu isso foi a Alcione. A Alcione que está falando do filho dela, eu estou achando que era a Thaís, me desculpa que eu comecei aqui a fazer confusão, então não sei qual é a idade exatamente do filho da Thaís, agora que eu observei aqui que são pessoas diferentes, né? Isso, a DJ, exatamente, a DJ, Thaís, obrigada, exatamente. E aí a Alcione também coloca aqui, né, que o filho está muito nervoso, passa por pensamento de se matar e não tem ânimo para nada. Como que você pode ajudar? Então, Alcione, desculpa, eu havia confundido com a resposta da Thaís, estava emendando uma na outra. Deixa eu só voltar aqui. Falando então da pergunta da Alcione agora, que o filho dela tem 11 anos, está nervoso e tem, né, tem pensamentos de se matar. Como que você pode ajudar? Alcione, primeira coisa, converse com ele a respeito, né? Converse com ele sobre quais são os problemas que ele tem.
O que faz ele enxergar a vida de um jeito que a morte seria a melhor solução. Escute-o, esteja com ele. Talvez você já faça isso. Você pode, se levá-lo, daí, novamente, eu vou fazer a mesma sugestão que eu fiz para a Thaís, levá-lo num psicólogo, porque para que ele também possa, num ambiente que é mais neutro, porque, claro que o ambiente de pai e mãe não é um ambiente neutro para o adolescente, né, para o garoto de 11 anos, então você talvez possa levá-lo para, né, para um terapeuta. A gente tem também, né, de novo, no CVV, porque também familiares podem ligar no CVV que também recebem ajuda e orientação. Não falar sobre o assunto, Alcione, ou simplesmente dizer, tira isso da sua cabeça, não fala besteira, olha o que você está falando, que absurdo uma coisa dessa, ou coisas do tipo, você tem tudo para ser feliz, você não é uma pessoa grata. Esse tipo de ação, né, ou de reação ao comportamento do adolescente não é nada colaborativo. Então, a postura é muito mais de acolhimento. Eu entendo que você tem alguma dor que te faz pensar isto. Eu entendo isto e eu quero te ajudar a lidar com isto que te causa dor. E talvez eu não consiga fazer isso sozinha. Talvez a gente possa pedir ajuda para alguém que consegue fazer isso junto com a gente. Né? Porque é importante que ele se sinta confortável e confiante para conversar sobre o problema que ele tem com alguém. Esse alguém pode ser o pai e a mãe, agora esse alguém também pode ser alguém de fora, né? Pode ser um professor, pode ser um terapeuta, pode ser alguém de fora, que vai ajudar esta, né, 11 anos, que pré-adolescente, né, que vai ajudar esse pré-adolescente a encontrar mais alternativas, ao mesmo tempo que não encontra somente crítica, somente julgamento a respeito do que ele está fazendo, né? Então, alguns modos de lidar, né, acho que a gente poderia começar por isso. É claro que precisaria entender um pouco mais aqui, né, o nosso objetivo aqui não é de dar uma orientação profunda nesse sentido, porque precisaria entender um pouco mais o caso, a situação, mas assim, de bate-pronto com esses dados aqui, isso, né, eu com certeza posso te falar, né, evitar o julgamento, olhar para ele, criar um espaço em que ele possa falar e estimulá-lo, né, e estimulá-lo, elevá-lo, enfim, para uma avaliação psicológica e para um acompanhamento. Talvez esses sejam bons inícios aí do que fazer com esta situação. Ok, Alcione? Obrigada, Alcione, obrigada, Thaís, porque compartilharam aqui comigo. Desde 2 anos. Ah, Thaís, ele tem desde 2 anos. Agora que a Thaís também me colocou, e aqui a Alcione também, ele disse que não vai, não adianta, marquei, ele foi uma vez e não quis ir mais, e não sente vontade de conversar com ninguém, nem comigo. Ele disse que já tentou o suicídio, mas graças a Deus não conseguiu. Pois é. E Alcione, complexo, porque tem muitas vezes o movimento de eu não quero falar e dá pra gente uma sensação de impotência. Eu já fui, eu já levei, eu já fiz, e tem um trabalho de insistência, né, de persistência, e não é insistir da mesma forma, é fazer de jeitos diferentes. Então, de que jeitos você ainda não falou com ele? E eu imagino que você já tenha tentado inúmeros, né? Agora, talvez uma conversa quando ele não está falando sobre nada disto, uma conversa sobre no momento em que tudo está bem, em que tudo está ok, e trazer esse assunto à tona, trazer esse assunto para a conversa. Eu não sei se ele tem, por exemplo, pessoas que ele admira, o que ele gosta muito, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um professor ou uma professora, alguém que também possa fazer parte nesse processo, que possa conversar com ele, que possa se aproximar dele. Não falar sobre o assunto não resolve, criticar não resolve, tentar achar a solução para o problema que ele te traz também não resolve. Então, nada disso resolve. O que resolve é ouvir, acolher, se colocar à disposição e construir alternativas e soluções. Então, descobrir, né, ou ajudá-lo a descobrir fontes de prazer, fontes que fazem bem. Então, sei lá, se é
o videogame, se é sair com amigos, mas é proporcionar, às vezes, coisas novas que ele ainda não vivenciou, para que ele possa ter a possibilidade de experimentar fontes de prazer que ele ainda não experimentou. Então, né, esse acolhimento, esse construir juntos soluções que são diferentes do que ficar no quarto chorando, construir juntos soluções que são diferentes do que tentar o suicídio. Esse papel, por mais desafiador que ele seja, o pai e a mãe podem fazê-lo. Oferecer ajuda, o estar ali, o insistir, lembrando sempre, sem a crítica, sem o julgamento, sem tentar achar a solução para aquilo que ele chama que é um problema. Por exemplo, o meu problema é porque o meu amigo faz bullying comigo. Então vamos lá na escola e falar na escola. Não é isso, não é isso que vai resolver. Ele está falando da dor que ele sente porque ele sofre bullying. Então escuta a dor, escuta a dor. E aí pensa junto com ele que alternativas existem para ele dar conta desta dor. Que talvez não seja indo lá falar da escola, talvez não seja indo falar com, talvez não seja dessa ordem, talvez seja de outra ordem, né? Talvez seja dele se sentir amado em outras esferas da vida, dele ter uma autoestima mais potencializada em outras áreas da vida, né? Converso muito sobre isso com ele, obrigada pela atenção. Eu que agradeço, Alcione, eu agradeço você compartilhar aqui, você colocar isso, né? Porque é uma situação que é desafiadora, de fato, e muito obrigada por você expor aqui, porque com certeza isso tudo que você fala, isso tudo que você, né, falou aqui, certamente pode ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. E eu vou aqui, inclusive, caminhando aqui para o final, agradecendo a Thaís e a Alcione que se colocaram aqui. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que passou aqui também pelo Insta, que a gente teve bastante gente passando por aqui. A gente hoje não teve pergunta aqui no Insta, mas teve bastante gente passando. Muito obrigada. Eu sei que é um assunto delicado, desafiador, especialmente para os pais. Agora, né, é importantíssimo que a gente fale, que a gente busque, então, essas alternativas, essas possibilidades aí, né, e é o estar junto, é o olhar para o filho, é o olhar, estar realmente com ele, dizer para ele, eu te enxergo, eu estou aqui com você. E, às vezes, essa pequena fala faz muita diferença, ela tem um efeito na pessoa muito grande, muito intenso, muito mais do que se a gente fizer um discurso enorme, com um sermão, com uma crítica, que pouco ajuda. Ok? Vamos pensar nisso com carinho, estarmos atentos aí a reconhecer estes sinais para que a gente possa sempre mais e mais poder ajudar aí a quem está precisando, passando por pensamentos tão desafiadores. Ok? Muito, muito obrigada a você que esteve aqui comigo, que passou por aqui. Nós nos encontramos em breve essa semana, como eu disse inicialmente. Ainda tem live na sexta-feira, esta e na próxima. Depois é que a gente muda de dia. Um beijo, até sexta-feira na próxima live. Tchau, tchau!